É Romanos 1, versículo 16 a 17. Na última vez que falamos, nós estudamos do versículo 1 ao versículo 7. Eu pulei o versículo 8 ao versículo 15. Talvez se tivermos mais tempo na frente, a gente volta e estuda aqui. Mas no versículo 1, versículo 7, nós vimos que Paulo aqui trata de uma saudação que ele faz. E mesmo na saudação, ele insere na sua carta alguns elementos do Evangelho. Eu disse as circunstâncias da carta. Paulo ele nunca tinha estado em Roma. Ele não conhecia a igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma. Ele conhecia alguns irmãos lá sim. E por que ele escreveu essa carta então se ele não era da igreja? Bem, então é o seguinte, ele estava voltando para Jerusalém no final da sua última carta e estava em Corinto na época, e ele escreveu uma carta para os romanos nessa intenção de quando chegasse em Jerusalém, ele queria ir à Espanha pregar, fazer mais uma viagem missionária, que ele via que aquela área que ele tinha pregado, ele já tinha, por assim dizer, esgotado já as cidades ali. E ele queria novos campos. E ele queria o auxílio dos irmãos de Roma para ajudá-los nisso, tanto financeiramente como em algum apoio. E pretendia ficar algum tempo ali com os irmãos em Roma e conhecê-los. E por a igreja de Roma ser uma igreja com uma influência, mas que, pelo que tudo indica, não foi fundada por nenhum apóstolo diretamente, Paulo escreve essa carta por dois motivos. Um, para dar alguma base doutrinária para esses irmãos que não conheciam, talvez tivesse alguma deficiência na sua doutrina, né? E outra também, para uma autodefesa, igual eu citei da última vez. Por quê? Paulo era severamente atacado por suas posições na questão de que alguns judaizantes o atacavam em questão da circuncisão, que ele pregava, que os apóstolos pregavam, que não era necessário, não era obrigatório, né? Não comer carne de porco, né? Presunto, essas coisas que alguns irmãos ainda tendem hoje e querem seguir, né? Que a Bíblia fala que não é necessário, né? Então Paulo, aqui, temendo a acusação, ele já prepara uma pré-defesa, uma defesa antecipada, né? E mostra qual que é o evangelho que eu prego. Qual que é o evangelho que eu vou pregar na Espanha e que eu vou pregar aí? Ele começa fazendo essa carta. E aqui, nesse primeiro trecho que nós vimos, só recapitulando, ele faz já uma abertura acerca do evangelho de Deus. Ele diz no começo aí, no versículo 1 ao versículo 2, que o evangelho ele é de Deus. Ele é de Deus porque ele recebeu de Deus. Ele é um apóstolo chamado por Deus, separado por Deus para o Evangelho. Ele coloca suas credenciais como apóstolo, como alguém que Deus instituiu para falar do Evangelho. Ele diz também depois que essa é uma promessa, no versículo 2, antiga de Deus. O Evangelho que ele está pregando não é o Evangelho que ele inventou, não é o Evangelho que os apóstolos inventaram, que algum irmão mais sabido inventou, não. Esse Evangelho é antigo, ele é prometido antes de tudo, antes até dos profetas. Deus prometeu logo no Éden ali. Nós vimos isso. Para a mulher, quando no pecado ali. Deus prometeu a salvação ali, o proto-evangelho, né? Ou seja, o começo, uma sementinha do evangelho ali, da graça de Deus. Depois nós vimos que no versículo 3, que o evangelho tem uma mensagem. Ele tem um centro. E esse centro é acerca do seu Filho. Ou seja, ele é Jesus. Esse é o centro do Evangelho. Ele é a volta de Cristo, que tudo, a nossa vida cristã, o culto da igreja deve se guiar. Muitas vezes nós vemos pessoas evangelizando, né? E as pessoas falam, eu estou evangelizando meu vizinho. Ah, é legal, o que você faz? Não, eu chamei ele para vir para a igreja. Meus irmãos, é bom chamar para vir para a igreja, mas isso não é evangelizar. O que é evangelizar? É falar sobre Cristo, a obra de Cristo, o que Cristo fez, o que a pessoa necessita de Cristo. Isso é evangelizar. E dessa forma também, Cristo é o centro do culto na igreja. Nós aqui servimos e oramos em nome de Jesus. Nós pregamos, a mensagem que nós pregamos é sobre Jesus, os profetas, todos os apóstolos, todos falaram acerca de uma pessoa, de Jesus, da sua obra aqui, da sua obra em nós e da obra que ele fará ainda, né, no reino futuro. E como nós o serviremos, ele é nosso Senhor, ele é o cabeça da igreja, ele é o centro da igreja. E nós vimos no final acerca do resultado disso em nós, que é a obediência da fé, né? A fé. E a obediência da fé que Paulo diz aqui, ele diz que nós somos chamados, versículo 6, para sermos de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Cristo
por causa disso, por causa do Evangelho, pela fé que nós temos, e que nós somos amados de Deus. Ele nos ama, e Cristo, a obra de Cristo é um fruto desse amor, né? Porque Ele nos amou, Ele mandou o Senhor. Mas, irmãos, no versículo 16 e 17, Paulo aqui ele trata do centro da carta. É a mensagem da carta aqui. É o resumo da carta. É o assunto que ele vai tratar praticamente na carta toda. E é o assunto que responde uma pergunta. É uma pergunta que nós devemos responder. Qual que é a pergunta? A pergunta é sobre qual é a pergunta mais importante da nossa vida. Qual que é o assunto, qual que é a resposta que nós temos que ter mais importante da nossa vida? Que nós temos que responder. Muitos podem pensar que é com quem vou me casar, né? É uma pergunta muito importante. Talvez essa seja a segunda mais importante. Por quê? Porque o casamento é para sempre, né? Mas a pergunta mais importante, meus irmãos, é a seguinte: como eu posso comparecer justo diante de Deus? Deus é santo e eu não. Mas como eu vou comparecer justo diante de Deus? Meus irmãos, se nós respondermos errado a pergunta do casamento, nós sofreremos muito. Mas talvez podemos aguentar, né? Podemos viver essa vida que é duras penas e suportar, né? Mas se nós respondemos errado essa questão, como eu vou comparecer justo diante de Deus? É um erro que não tem como recuperar. Não é recuperação. As consequências desse erro são terríveis. É impossível, meus irmãos, sair das consequências desse erro. É uma tragédia isso, responder essa questão errada. E a principal resposta que nós vemos das pessoas acerca disso é o seguinte: bem, para mim ser justo, comparecer justo diante de Deus, eu tenho que realizar algumas coisas. Esse é o pensamento essencial. Eu acho que isso está entranhado na gente, no âmago do nosso coração pecaminoso, errado. Que as pessoas acham que para comparecer diante de Deus justo, elas têm que fazer certas coisas. Por que eu falo que isso parece estar entranhado? Não só porque nós tendemos a pensar isso, é porque todas as religiões do mundo pensam isso. Todas. Todas as religiões do mundo tentam alcançar a justiça, alcançar o favor de Deus ou de algum Deus estranho, fazendo coisas. Até aquelas que não acreditam em Deus, como, por exemplo, o budismo. Ah, Deus é uma força, mas eles tentam ser bons para agradar essa força e melhorar no futuro. Então, esse é um pensamento que está no coração do homem. Meus irmãos, e como que esses homens pensam? Eles imaginam assim, que eles vão chegar um dia, no final da sua vida, ou quando o Senhor voltar, chegar diante de Deus e Deus falar, e vai perguntar para eles: como vocês foram nesse mundo? Aí eles vão responder: olha, eu tentei ser bom. Eu não roubei, eu não matei, eu não fiquei enganando as pessoas, trabalhei, não dependi das pessoas, não explorei ninguém. Se eu não fiz o mal, se eu não fiz o bem, o mal também eu não pratiquei. Eu não mereço um 10, talvez, mas um 9, um 8,5, né? Talvez eu possa alcançar. Meus irmãos, que grande ilusão, né? Que tremenda ilusão. E por que é importante nós vermos essas coisas? São coisas básicas da fé, né? Que nós não somos justificados por obras, todos nós sabemos. Mas, irmãos, parece que nós tendemos a esquecer disso e tentar viver não com isso em mente. Eu ouvi falar de uma senhora com 20, sei lá, mais de 20 anos de igreja. E ela conversando com o pastor dela acerca, né, de que ela estava evangelizando também, uma vizinha também. E ela falando que ela disse para a vizinha assim, que para você ser salva, você tem que ir para a igreja e fazer tudo direitinho. Acho que o pastor que ouviu isso deve ter dado uma tristeza tão grande no coração dele. Imagine só, uma pessoa com 20 anos de carreira cristã, né? 30 anos, 10, que seja um ano, né? Ela tem uma resposta dessa. O que você precisa para ser salvar? Você tem que ir na igreja e fazer as coisas tudo certinho. Os irmãos, ninguém consegue fazer tudo direitinho. Essa é uma resposta que é impossível. Qual que é o primeiro dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, qual foi o dia que você conseguiu fazer isso? Vai colocar por 2 dias seguidos.
Você conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma? Quando foi que durante 2 dias seguidos você conseguiu fazer isso? Eu vou ser mais bonzinho. Por 2 horas. 2 minutos. Irmão, nunca você conseguiu. Eu vou fazer uma pergunta mais fácil. Quando foi que você conseguiu amar o seu próximo como a você mesmo? Então, é muito mais fácil. Não é mais do que você. É como você. Ao menos por 2 dias. Por 2 horas, meus irmãos. Por 2 minutos. Irmãos, não conseguimos. Nós não conseguimos fazer tudo direitinho. E conseguir justiça diante de Deus. E por isso que nesse texto nós vemos aqui que o justo, ele viverá pela fé. É por isso que ele alcança a vida. Vamos ler o texto aqui. Versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai, e diante de uma mensagem tão poderosa, Senhor, que é a mensagem da Tua salvação, do Teu evangelho, Senhor. Pai, eu não sou capaz de reproduzir aos meus irmãos a profundidade disso, Senhor. E por isso peço o Teu auxílio, Senhor. Me capacite, me ajude, Pai, a falar do Teu evangelho, do poder dele, Pai. Transmitir quão profundo é a Tua mensagem, Senhor. E eu peço, Senhor, que ajude meus irmãos também, Senhor. Que eles escutem, absorvam e que isso leve a amá-lo e louvar e engrandecer o Teu Filho e a obra dele. Mais e mais, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, esse texto nosso aqui, ele vem em forma de uma resposta, né? Ele começa falando por quê. Não me vergonhe, está explicando algo, né? É que no versículo 14 ele disse que ele se sentia um devedor aos irmãos de Roma, né? E que eles queriam aos gregos e a bárbaros, ou seja, a todas as pessoas, né? E que ele queria, no versículo 15, ele diz que ele queria ir a Roma anunciar o evangelho. Ele diz o porquê que ele quer ir a Roma. Porque não me envergonho do evangelho. E depois aqui, ele responde o porquê que ele não se envergonha. No versículo 16 ainda. Pois, ou seja, porque ele é o poder de Deus. E no versículo 17, ele responde um porquê o evangelho é o poder de Deus. Ou seja, uma pergunta, uma resposta atrás de outra resposta, né? Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. E o versículo 17 responde a pergunta que nós fizemos no começo. Como eu posso comparecer justo diante de Deus? Mas a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que o apóstolo, ele diz que ele não se envergonha do evangelho. Mas, irmãos, o evangelho é motivo de vergonha? Nós pensarmos. Para nós não, né? Para nós ele é motivo de glória, de orgulho, né? Mas, para o mundo, ele é motivo de vergonha. Para o mundo, ele é motivo de vergonha. E para o apóstolo Paulo, ele era motivo de vergonha. Ele foi no passado. O apóstolo ele perseguia os cristãos, não é? Ele perseguia cristãos. Ele não gostava, achava que Jesus era um falso profeta, um falso Cristo, um usurpador, que aparecia em Israel e arrebatou uma multidão para segui-lo. Um testemunho falso. Os discípulos eram falsos também, inventaram uma ressurreição, inventaram uma mensagem que não existia, e que eles eram uma ameaça, assim, ao judaísmo. Eles eram uma ameaça à mensagem, ao que ele cria. Paulo era um fariseu, uma pessoa, vamos dizer assim, que gostava de seguir os mínimos detalhes da crença ali, de obras que eles tinham. E com isso, ele se converteu quando o Senhor apareceu para ele, quando ele estava ao caminho de Damasco. Nós vimos isso. Para prender cristãos. Ele estava indo a Damasco para buscar judeus que tinham se convertido ao cristianismo, trazer a Jerusalém para serem julgados. Meus irmãos, o que significava ser julgado em Jerusalém? Eram 2 coisas. Ou você era absolvido, né? Talvez se fosse algum crime ou algum outro, você pagava alguma restituição ou coisa assim, ou você era morto. Não existia cadeia. Hoje nós temos pena, semi-aberta e coisas assim, né? Mas naquela época não existia cadeia. Se você era condenado, você era morto. Você era apedrejado. Paulo estava fazendo o que com cristãos? Trazendo-os para a pena de morte. A pena que Estevão teve. Essa era a pena que ele estava caçando. E para ele o evangelho era motivo de vergonha. E por quê? Por que o evangelho seria motivo de vergonha?
Meus irmãos, nós tendemos a perder isso de mente porque crescemos num ambiente em que o evangelho, o cristianismo é algo comum, né? Corriqueiro. Todo mundo é. O que você é? Cristão. Eu sou cristão. Eu não vou nunca na igreja. Ou a pessoa vai só em casamento e batizado, né? Ou segue algumas coisinhas lá, mas é cristão. Então a gente tende a ver como isso é uma coisa era uma coisa vergonhosa aos olhos do mundo. Ainda é. Há crentes que têm vergonha até hoje. Tem vergonha de sair com a Bíblia em público, né? Tem vergonha de ir na igreja e dizer que é crente. Mas naquela época, meus irmãos, o evangelho era uma vergonha para Israel. O evangelho era uma vergonha para os romanos. Meus irmãos, se os irmãos pararam para pensar que nós estamos falando que falamos que é Deus, uma pessoa que era um galileu, que a Galileia era a ralé da Palestina. Era o lugar que era desprezado. E essa pessoa era um carpinteiro que veio lá do lugar mais desprezado, que ninguém gostava da Palestina. E que nós falamos que esse carpinteiro galileu, que morreu como um condenado numa cruz, ele é Deus. Ele ressuscitou e hoje ele sustenta o universo pela força da sua palavra, pela força do seu poder. Os irmãos já pararam para pensar como é absurda essa mensagem? Como isso era absurdo para aqueles que ouviam isso? E quem contou essa mensagem? Quem foi as pessoas que contaram isso para vocês? Foram pescadores. Melhorou um pouco? Quem que foram as pessoas que comunicaram que esse Galileu tem todo esse poder? Não foram pescadores, não foram filósofos, não foram professores, universidades, não estavam em livros, não. Foram pessoas simples. Não foi ninguém importante. E quando vemos a ênfase aqui sobre o lugar que Paulo, para quem Paulo está escrevendo? Para quem que Paulo estava escrevendo? Para os romanos. Roma, a capital do Império Romano. Meus irmãos, o Império Romano era algo grandioso. Poder militar tremendo, incrível. Dominou e subjugou várias nações pela força. Cobrava tributo dessas nações, subjugava, tinha um domínio militar tremendo. Era uma nação, Roma, a capital do Império, valorizava a força, valorizava o poder, a grandeza. E o que nós falamos? Qual que é a nossa mensagem ali? Que Paulo não se envergonharia de pregar. Que uma pessoa condenada pela pior das penas romanas, que é a cruz, ela é o rei dos reis, que domina sobre tudo, o Senhor dos senhores, que não existia nenhum Deus, ele é o único Senhor. E eu falei que a Galileia era a ralé da Palestina. Só que a Palestina era a ralé do Império Romano. O lugar mais que ninguém gostava. Os romanos não gostavam dos judeus. Então nós estamos falando que um galileu, carpinteiro, não é um rei, não é alguém importante, um filósofo, que morava na ralé da ralé, é o Senhor de tudo. E quem eram as pessoas que criam nessa mensagem? Quando nós vemos na Bíblia, Paulo diz, né? Olhem no meio de vocês. Chamou algum rei? O Senhor chamou algum de nobre nascimento? Não. Ele chamou pessoas simples. Olhem no meio de nós. Existe algum irmão aqui com algum PhD? Doutor? Imagino que não. Né? Quando muito temos, às vezes, alguma faculdade. São poucos, irmãos, que se destacam e têm algum estudo. Paulo era um deles, mas são poucos. Naquela época era isso, era a religião das lavadeiras, dos empregados, dos servos, dos escravos. Eram essas pessoas. Né? Mas Paulo ele disse que ele não se envergonhava, que ele se tornou cristão, que para ele se sentia grato por o Senhor ter aparecido para ele, me chamado pessoalmente. Era um privilégio sem tamanhos, meus irmãos. Se sentia abençoado com isso. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos nos sentir intimidados, com vergonha de pregar o Evangelho, onde quer que estivemos, anunciar o Evangelho de Deus no trabalho, na escola, aos nossos vizinhos. O Evangelho não é uma mensagem fraca, não é uma mensagem sem força. Não que os irmãos imaginem, se não é o poder de Deus que explica o Evangelho estar até hoje. Que mesmo no meio daquela cultura que valorizava o poder e a força, o Evangelho cresceu de forma fenomenal que nós vemos hoje, até hoje, algo assim. Ele se despontou como algo que era absurdo. Os gregos, a cultura grega que dominava o Império Romano, eles desprezavam
ou a ressurreição. Para eles era algo absurdo. Se os irmãos lembrarem, quando Paulo vai pregar em Atenas, ele fala da ressurreição, o que acontece? Eles riem de Paulo e falam, esse assunto aí, vamos falar depois disso. Ele já dispersou a multidão que estava ansioso para ouvir dele. Falaram, isso aí é baboseira. Meus irmãos, mas o Evangelho não é algo simples. Ele é o poder de Deus que Paulo diz aqui. Ele é como um leão, irmãos. Você não defende um leão. Você não ensina um leão a atacar. Você não instiga o leão a atacar, igual a gente faz com um cachorro às vezes, né? E manda ele atacar. Não, você solta o leão e ele ataca. Você anuncia o Evangelho, fala do Evangelho. E ele por si só, ele é poderoso para transformar corações. É a mensagem de Cristo. E por que o Evangelho é o poder de Deus? Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque ele era o poder de Deus para a salvação. Ele diz aqui, né? Meus irmãos, quando Paulo fala que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, há alguma coisa implícita aqui, que é que a humanidade está perdida. Quando nós falamos que o mundo precisa ser salvo, o que nós estamos dizendo? Que o mundo está perdido. O mundo está longe do Senhor. Senão, para que eles precisam de salvação? E Paulo vai dizer aqui, nós iremos ver nos próximos pregações, ele diz que o mundo, os gregos, os bárbaros estão perdidos. Ele vai anunciar aqui. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles nunca ouviram falar de Jesus. Mas mesmo assim, eles estão perdidos. Eles rejeitaram a revelação de Deus, que Deus se revelou na natureza, adoraram ídolos, adoraram a própria natureza, estavam cegos, endurecidos, eles pensavam que eram sábios na sua filosofia e cultura, mas eram loucos e por isso estão debaixo da ira de Deus. Paulo, depois no capítulo 2, vai falar dos judeus, que os judeus também, eles receberam a lei de Deus, mas mesmo assim, eles não entenderam a lei. Eles receberam as promessas, o pacto de Deus, receberam a Escritura, os profetas, receberam o próprio Jesus, pessoalmente, carne e osso. E mesmo assim não creram. Paulo vai falar como eles estão perdidos, criaram para si uma religião de obras, legalista, de mérito, que eles tentam se salvar fazendo certas coisas. E no final aqui, em Romanos 3, Paulo vai falar aquele versículo que nós conhecemos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a situação do mundo, irmãos. Essa é a situação do mundo. O mundo está perdido. Qual que é a situação inicial do Evangelho? O teu vizinho, você antes de ser salvo, o seu filho, novinho que nasceu, qual que é a situação dele? Ele está perdido. O que ele precisa? Do Evangelho. Todos estão perdidos, irmãos. Adolescentes, jovens, velhos, crianças que não creem, adultos, todos estão perdidos. E essa é uma diferença fundamental do cristianismo e das outras religiões, né? Porque as outras religiões dizem que o homem é bom. Que o homem é bom em si. Nós não, nós dizemos que o homem é mau por natureza. Ele nasce caído, mal. E nós ouvimos os absurdos, né? Que às vezes nós tentamos acatar, né? Em Hollywood, nos filmes, né? Você deve ouvir seu coração. Siga o seu coração. Você está em dúvida sobre algo? Meu irmão, siga o seu coração, vai em busca do seu caminho. Olhe para dentro de você, meus irmãos. E nós vemos isso espelhado na cultura que nós vemos desenvolvida hoje, né? Que é algum criminoso, isso não é culpa dele, é culpa da sociedade, nunca é culpa da pessoa. O estuprador, mesmo um crime tão bárbaro assim, né? Nojento, repugnante, qual que é a culpa? Não, a culpa é da sociedade, a cultura do estupro, é que eles falam, né? É da cultura, que ele cresceu nesse ambiente, uma família desregrada, e o levou a isso. Não é do pecado, da perdição que está nele, porque ele quis fazer aquilo. Ele roubou. Não é porque ele é mau, não tem escrúpulos, é ganancioso. Não é por isso, não. Pelo contrário. Ele não teve oportunidades. O pai e a mãe são culpados, a sociedade é culpada, mas nunca a pessoa. E não somente isso, né, irmãos? Eles inventam coisas para apaziguar o coração que se sente culpado. Que nós vamos ver aqui que Deus colocou culpa no coração. E todas as religiões do mundo tentam apaziguar um Deus que está irado. Para fazer isso, eles inventam coisas, inventam rituais, inventam
critérios, coisas que você tem que fazer. Todas as religiões fazem isso. Mas Paulo fala aqui, ele vai dizer aqui que ele salva pecadores por meio do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é sobre Jesus. E Deus salva pecadores através da mensagem sobre Jesus. Aquele que nasceu de mulher, filho de Deus, veio aqui, participou da nossa natureza e suportou a ira de Deus. Ele suportou a ira de Deus na cruz. Meus irmãos, aquele momento na cruz, humanamente falando, é um momento de fraqueza, né? Um condenado clamando, Deus meu, por que me desamparaste? É a nota da derrota, né? Para quem olha. Né? Fala, olha aí, um condenado clamando por misericórdia. Mas irmãos, para nós, aquilo é um momento de glória, onde nós nos gloriamos, a manifestação do poder de Deus. E a salvação, meus irmãos, ela vem pelo anúncio dessa verdade, da cruz de Cristo, do pagamento de Cristo. E vamos ver aqui, quando nós falamos, meus irmãos, sobre salvação, eu quero falar de salvação em 3 aspectos. Nós estamos falando da salvação da culpa do pecado. Você, quando foi salvo da culpa do pecado, da culpa que o pecado tinha sobre você, que te condenava. Você foi salvo do poder do pecado, no sentido de que o pecado não te domina mais. Você pode subjugar a carne, vencer seus vícios. Você pode desfazer dos seus desejos pecaminosos, vencê-los pela fé, pelo poder do Senhor. E conforme a Bíblia diz, né, nós temos uma nova natureza. Nascemos de novo. E no terceiro sentido, o Evangelho nos salva da presença do pecado. Como assim da presença do pecado? No futuro, na graça futura. Nós cremos que o nosso Senhor nos salvará, nos redimirá, nos dará um novo corpo livre do pecado. Livre da presença do pecado, da influência do pecado, do sofrimento que o pecado traz. Nós estaremos livres disso. Meus irmãos, não existe outra maneira de salvar, é apenas pelo Evangelho. Eu conversava com um amigo meu há um tempo atrás, alguns anos atrás, falando sobre isso, né? Ele dizia que ele achava que as pessoas podiam ser salvas por outro modo, por ser boas. Então, esse é o que eu falei, o pensamento que domina o mundo, né? Ele dizia assim, que mesmo um ateu, aquele que não acredita em Deus, que nós estávamos falando de um caso de uma pessoa que era assim, ele tinha dinheiro, só que era uma pessoa muito caridosa. Ele é muito influente lá em Três Lagoas. Uma pessoa muito caridosa. Ele ajudava o orfanato, a casa do lar dos velhinhos, ajudava pessoas que iam lá, pedintes e coisas assim. E não era uma pessoa íntegra no seu modo de viver. Não tinha o que falar sobre não trair a esposa. Corretíssimo nos negócios. Não via falar de falcatruas, coisas dele. Não, nada. Uma pessoa ilibada, igual se diz, né? Nada a dizer. Mas, irmãos, faltava alguma coisa muito importante. E sem essa coisa, é impossível. Parafraseando Jesus com o jovem rico, né? Uma coisa ainda te falta. Ele não pode ser íntegro, porque ele não é inteiro, no sentido bíblico, né? E eu disse para ele que é impossível isso acontecer. Porque sem a fé em Cristo, sem ele crer no Evangelho, é impossível ser salvo. Por mais boa que a pessoa seja, por mais correta que ela seja, por agir melhor que muitos crentes às vezes, é impossível ela ser salva, meus irmãos. Porque para ser salva é necessário que creia em Jesus. E Paulo diz aqui que por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, essa parte é muito interessante. Porque nós temos que pensar no Evangelho nesse sentido. Como o poder de Deus. Meus irmãos, hoje no mundo evangélico, todo mundo quer poder. Não se fala em outra coisa. Poder. É oração do poder, igreja do poder, copo de água do poder, louvor do poder, tudo do poder. Nós vemos esses louvorzões, né? E falamos, nossa, talvez são fervorosos em adorar. Mas eu estava vendo sobre um livro que diz que acho que é o louvor que liberta. Esse livro diz que quando você adora, quando você se empenha, esse livro dominou as igrejas num tempo atrás. Quando você adora fervorosamente, você está amarrando o diabo. Então, na verdade,
O louvor liberta você, mas prende o diabo. Então, quando a pessoa está lá, a alegria está, o diabo está ali preso, por favor, me solte, né? É uma figura patética, irmãos. Mas é isso que eles creem. Então, você pensa que a pessoa está louvando e adorando por gratidão? Não. É por poder. Ou seja, são crendices, coisas que a Bíblia não diz, né? Superstições. E é isso que o mundo tem buscado. Realizar sonhos, vencer gigantes, saltar barreiras, coisas do tipo. Mas, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Mas nesse sentido aqui, que ele é o poder de salvar. Meus irmãos, a maior manifestação do poder de Deus que nós podemos ver é a sua salvação. É a salvação do teu vizinho, daquela pior pessoa que pode ver. Meus irmãos, é a salvação do pecado. Meus irmãos, note, perceba uma coisa aqui. Isso é uma mensagem que humilha a gente. Essa é uma mensagem que não te deixa engrandecido. Ela te humilha. Por quê? Porque para te salvar, conforme nós vemos aqui, foi necessário muito poder. Não foi um pouquinho de poder, não foi uma coisinha simples, não. Foi necessário poder. Meus irmãos, em Efésios ali, acho que no capítulo 1, Paulo diz que o poder que ele exerceu em Jesus para ressuscitar o Senhor Jesus da morte é o mesmo poder que Deus exerceu em você para que você nascesse de novo. É esse o poder. Meus irmãos, a miséria que você estava no mundo era tão feia, era uma lama, um buraco tão grande, que era necessário, meus irmãos, muito poder. Era algo tão deplorável que um ato apenas, uma coisinha simples, não poderia te resgatar de lá. Meus irmãos, é maior que qualquer ato miraculoso que nós vemos. É maior do que uma pessoa sem braço, nascer um braço. É maior do que um cego de nascença ver. É maior que tudo isso. É o poder que Deus pôs em você para te salvar. Meus irmãos, na salvação, Deus pegou pessoas inimigas dele, mortas, extraviadas, e transformou eles em filhos. Você era inimigo de Deus, desprezava a Deus, mas Deus amou você e te colocou um anel de filho. E te chamou de filho. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Ele pegou você que estava morto, se desfazendo, apodrecendo como um corpo, e ressuscitou você, restaurou você. Ele pegou você que estava cego, não conseguia ver a verdade de Deus, não conseguia ter noção do Evangelho, lia isso aqui, talvez entendesse alguma coisinha, mas não conseguia ver, como se você estivesse numa nuvem, uma fumaça que não te pedia de ver. E ele desfez isso. Ele pegou você que tinha um coração de pedra, qual a Bíblia diz, que a verdade batia ali, a palavra de Deus batia ali e pulava para trás, escorria, não conseguia penetrar. E ele disse, ele veio um dia e chamou Antônio. Chamou cada nome de cada um dos irmãos. Cada um. Eduardo, Samuel, cada um dos irmãos, nome por nome. E você atendeu. Ele te ressuscitou, irmãos. Abra, deixa Romanos aberto. Abra em 2 Coríntios 4:6. Nós vemos o poder de Deus aqui. Como que é interessante essa... Não feche em Romanos que vamos voltar, irmãos. 2 Coríntios 4:6. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui uma coisa maravilhosa, que o poder que o Senhor colocou para criar o mundo, quando ele disse haja luz, e houve luz, e pensa que coisa grandiosa, é o mesmo poder que ele pôs em você para resplandecer a luz no seu coração que estava morto. Meus irmãos, é algo tremendo. Quando a Bíblia fala ali em Gênesis que havia trevas na face do abismo, esse abismo é o teu coração ali. Que havia trevas, isso que tinha no seu coração, trevas. E disse Deus, haja luz, e a luz explodiu no seu coração. Ressuscitou você, te trouxe para o seu reino, te fez parte da família dele, para a casa dele. Meus irmãos, você acha que uma música
suave e bem colocada pode fazer isso, igual alguns pensam, né? A eloquência de algum pregador pode fazer isso, né? Aquela musiquinha suave enquanto alguém vai falando para você aceitar Jesus pode mudar isso? De cara. Meus irmãos, essas coisas humanas, essas coisas artifícios, nada pode mudar isso, irmãos. Nada pode fazer isso. É o poder de Deus. Meus irmãos, quando vemos isso aqui, é fácil entender que o cristianismo não é uma religião formal. Ela é lógico, é uma coisa muito lógica. O cristianismo não é você ser membro de uma igreja, frequentar a igreja, seguir certas regrinhas, seguir certos rituais, batismo, ceia, vem aqui quarta, vem aqui domingo, ou faço o catecismo, ou escola bíblica dominical, todas essas regrinhas que os homens inventam. Não, não é nada disso. Ele consiste em experimentar o poder de Deus. Meus irmãos, o cristianismo não é uma religião formal, é uma religião experimental. Que você um dia mudou de vida, Deus transformou você, e você assim experimenta o poder de Deus na sua vida. Transforma você. Infelizmente, meus irmãos, muitos se surpreenderão naquele dia, né? No último dia. Jesus disse isso no Sermão do Monte, né? Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos tais e tais coisas, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim. E eles fizeram coisas grandiosas, né? Mas não nasceram de novo. Não experimentaram o poder de Deus na vida. Meus irmãos, muitas pessoas nasceram na igreja, cresceram na igreja, casaram na igreja, foram veladas na igreja, e muitas mesmo assim não entrarão na glória. Não nasceram de novo. Eu fui um deles. Contei minha história para alguns irmãos já. Deus me resgatou depois pela sua misericórdia. Meus irmãos, nem todos têm a experiência de Paulo, né? Tá um dia andando, de repente uma luz vem do céu, te joga do chão e tem. Mas, em algumas pessoas, tem algo mais gradual. Né? Quando que ele não olha para trás, às vezes não consegue ver, lembrar, quando foi que eu criei? Desde criancinha que eu me lembro, eu creio e sigo ao Senhor. Muitos são assim. Mas quando você olha na vida da pessoa, é possível você ver o poder de Deus atuando na vida dela. Meus irmãos, o Evangelho tem salvo você. Tem salvo você da imoralidade, da desobediência, da desonestidade, da mentira, de todas essas coisas que o mundo tem feito. Meus irmãos, o Evangelho nos dá força para vencer. E para ser salvo é necessário experimentar esse poder. Precisa chegar ao Senhor. Nós veremos como aqui. Porque agora Paulo fala como faz isso, como se alcança esse poder de Deus para a salvação. Porque ele diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, o Evangelho ele é universal no seu alcance, no seu alvo. Quem pode crer? Todo aquele que crê. Todo. Né? Paulo fala aqui do judeu e do grego. Ou seja, tanto judeus quanto gregos, todos podem crer. O Evangelho é para todos, não é para brancos ou pretos ou pardos, ricos ou pobres, não. Apesar do Senhor, que eu disse, chamar muitas vezes mais pessoas simples, mas ele é para os ricos também. É para o assassino, até para o estuprador, para pessoas mais degradadas que vivemos na sociedade, mendigos, para todos. Todos podem ser alcançados pelo Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar as vidas. Mas o Evangelho não salva a humanidade. Ele não é universalista nesse sentido, né? Muitos creem nisso. É importante nós falarmos que tem igrejas ditas evangélicas que creem que todos serão salvos no final. Né? Que um dia você vai chegar no céu e que inclusive o diabo estará lá. Você vai dar de cara com o diabo e falar: mas você por aqui, né? Não, sabe como é? A graça de Deus alcança todos, né? Não, meus irmãos. O Evangelho pode salvar todos assim, sem mérito nenhum nosso, mas é aquele que crê. E Paulo diz aqui no versículo 17, de fé em fé, não é? O que quer dizer isso? É da fé do começo ao fim. É sempre pela fé. Meus irmãos, da fé do começo ao fim, o que isso quer dizer? Ele começa pela fé e
termina pela fé. Eu não posso ter fé num ponto, eu creio lá no comecinho, e agora eu não tenho mais fé. Eu não creio mais, então eu estou salvo ainda. Tem pessoas que pensam nisso. Eu ia numa igreja que falava isso. Você creu lá, você aceitou Jesus, você pode fazer o que for, você pode viver do jeito que for, nem na igreja mais. Você é salvo, você aceitou Jesus. Você teve uma fé, né? Igual nós vimos lá a obediência da fé no comecinho da primeira mensagem. Eles não têm isso. Mas é necessário permanecer na fé. Mesmo que nem eu disse naquele caso, a pessoa não lembra quando eu criei. Mas hoje você crê. Hoje a fé em você. Você vê o poder de Deus, a fé no seu coração. A fé que se submete ao Senhor. Então você está salvo. Você vai permanecer na fé até o final? Então você está salvo. Meus irmãos, igual eu disse, a fé não é um mero aceitar de fatos. Né? Eu creio, eu acredito, Jesus ressuscitou. Ok, sou salvo. Não é isso. Tiago nos diz que o diabo crê nisso. Ele acredita nisso, que Jesus ressuscitou, acredita em Deus, mas treme ainda, né? O Tiago diz, estremece. Mas, meu irmão, para você ser salvo, é preciso que você tenha mais fé que o diabo. É preciso que você tenha uma fé acima da dele. Porque é necessário que você abrace, se renda, se submeta ao Senhor. Que você coloque sua confiança, toda a sua fé, não no você e no que você faz, mas no Calvário, na obra de Jesus. Que você coloque a sua fé em Cristo. E que você já chegue ao Senhor e rogue misericórdia a Ele. Se arrependa dos seus pecados, se achegue a Ele. E creia que Ele pagou o preço do seu pecado. E assim viva para Ele até o final. Meus irmãos, e aqui o versículo 16 termina. E o versículo 17 ele vai explicar o porquê que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Em que sentido que é? Para nós finalizarmos aqui. É um desdobramento do versículo 16, na verdade, igual eu disse. Meus irmãos, e Paulo diz aqui que o Evangelho ele é o poder de Deus, porque é pelo Evangelho que ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque por meio do Evangelho, Deus revela a sua justiça. Esse mesmo amigo, em outra ocasião nós estávamos conversando também, e ele era quase um universalista, igual eu disse, né? Ele cria que todas as religiões poderiam salvar. Por quê? Porque eles acreditam em Deus. É um Deus um pouquinho diferente, mas é Deus. Ele acreditava que Deus se revelou de maneiras diferentes para culturas diferentes. Né? Então, por exemplo, os muçulmanos, eles serão salvos, eles acreditam em Alá. Quem é Alá? Alá é Deus. Então é o mesmo Deus, ele acredita em Deus, ele será salvo. Mas não. Para ser salvo, é necessário que você acredite no Evangelho. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Somente no Evangelho. Mas como assim a justiça de Deus? No sentido de que Deus é justo? Sim, Deus é justo. Mas não só nesse sentido. Meus irmãos, o fato de Deus ser justo não é um fato que vai nos salvar. Pelo contrário. Por Deus ser justo, Ele bate o carimbo que estamos condenados. Então, de que forma Deus pode ser justo e me salvar? Pense bem. Você vai no juiz e ele... Como que você fala que aquele juiz é justo? Se ele absolve o inocente e condena o culpado. Não é verdade? Se ele condenar o inocente e absorver o culpado, ele é injusto. Ele não é um juiz justo. Então, como Deus, que é justo, um justo juiz, pode salvar pecadores culpados? Você que pecou, você é culpado. Imagine só a cena. Você chega um dia na sua casa, encontra uma barbárie, a sua família toda morta. Coisa horrível. Você fica perplexo com aquilo, claro, né? É a coisa mais horrível do mundo. Você está perdido e você vê ali o assassino. Ele está com a arma na mão e está com a mão cheia de sangue. E você vai, no seu ímpeto, captura ele, domina ele, tira a arma dele, ele confessa para você que ele é o assassino, não é alguém que passou por ali, foi ver e acabou se sujando, não. E você o domina e chama a polícia. E a polícia prende esse cara e leva ele preso. E você está ansioso pro dia do julgamento.
Eu quero ver o que vai acontecer. E o dia do julgamento você está lá, no banco lá, assistindo o julgamento daquela pessoa. E chega o juiz e fala: hoje eu estou de bom humor. Eu sou uma pessoa muito boa, boazinha. E eu estou vendo você e eu estou com dó de você. Vou fazer o seguinte: você está perdoado. Está livre do seu crime. Meus irmãos, o que você diria desse juiz? Você diria desse juiz que ele é pior do que o assassino. Ele é mais culpado do que o assassino. Você acharia uma multidão, fazer um protesto, você ia fazer alguma coisa contra aquele juiz. Que é impossível. É um absurdo. Você não ia aceitar a situação. E agora, como Deus, justo juiz, pode fazer isso com você, que é um pecador, depravado, morto, inimigo de Deus, rejeitou seu filho toda a vida? Como? Você que cuspiu no Evangelho certa vez, provavelmente todos fizeram, como que Deus pôde salvar você? Meus irmãos, pelo Evangelho, nós vemos que Deus não é só o juiz. Ele não é só justo, mas ele é o justificador. De que forma? Por Jesus. No Evangelho, pelo Evangelho, é a mensagem de que Jesus, ele tomou nossa culpa na cruz e pagou nossa culpa. Deus pegou a culpa sua, o que você devia, o seu crime, e condenou em Jesus. Ele pegou sua culpa e imputou em Jesus. E pegou a justiça de Jesus, que nunca cometeu pecado algum, que foi santo e justo nessa terra, e colocou em você. Ele colocou a justiça de Jesus, atribuiu para você. Por meio de Jesus, pela obra de Jesus, você é justo. Por meio de Jesus, você não tem pecado. Você é justo diante de Deus. E agradável diante de Deus. Meus irmãos, essa é a obra que nosso Senhor fez por nós. Abre em Romanos 8:1. Paulo vai trazendo esses assuntos de uma forma mais detalhada. Em Romanos 8 ele conclui isso. Como que Deus opera a sua obra. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você creu, você abraçou, você se arrependeu, você está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, pelo Evangelho, Deus se revela para nós justo e justificador. É assim que é a mensagem, essa é a mensagem. Não é porque fazemos tudo direitinho, né? Vamos na igreja, bonitinho, fazemos tudo bonitinho, fazemos os rituais, não. E Paulo conclui aqui: mas o justo viverá pela fé. O que significa isso? Paulo que cita Abacuque 2:4. Significa o seguinte: que aquele que é pela fé é tornado justo, esse viverá. Você creu? Você tem fé? Você foi tornado justo. E por isso você vive. Você não terá morte eterna, você terá vida eterna. Você viverá. Meus irmãos, louvemos nosso Deus. Que isso traga o nosso coração sempre, meus irmãos. Gratidão, louvor ao Deus. E vivamos para sua glória, sua honra. Que Ele quis nos salvar, nos amou com amor sem medida, maior que tudo. E que dessa forma, meus irmãos, nós dediquemos nossa vida a Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Te louvamos pela Tua obra no Calvário. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos celestiais que Tu derrama em nossa vida, Pai. Não somos dignos de nada disso, Senhor. Não somos dignos de nada que Tu nos dá. Mas sabemos, Pai, que por graça, pela Tua misericórdia, que Tu nos salvou, Senhor. Te louvamos pela obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a segui-lo, servi-lo, nos submeter a Ele, Pai, e viver de modo digno dele, Pai, para o Teu inteiro agrado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.